Bem-vindo, alunos, a mais uma aula gravada, uma aula virtual da nossa matéria de Panorama do Novo Testamento, Evangelhos e Atos. Estamos estudando essa disciplina nesse mês, como parte do nosso curso básico de teologia. E é importante estudarmos Panorama 1, Evangelhos e Atos. Esta é a última aula. Vamos procurar fazer um resumo de tudo que nós falamos aqui e comentar ainda o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos iniciar então por Atos, para dar a sequência do nosso estudo nos vídeos anteriores. Muito bem, chegamos então no capítulo número 8, ao livro de Atos dos Apóstolos. O autor desse livro, com certeza, foi o evangelista Lucas, né? Lucas não era discípulo de Jesus, é importante dizer isso. Não sabemos com certeza o momento em que ele se integrou ao grupo dos apóstolos, mas se Marcos é o relator de tudo aquilo que Pedro narrou ou viveu, Lucas é o relator que narrou, né, que escreveu tudo aquilo que Paulo viveu e presenciou e narrou também, né? Então, Marcos é o escritor de Pedro e Lucas o escritor do apóstolo Paulo. Então, Lucas, a princípio, os pais da igreja entendiam que esse livro tinha sido escrito talvez no século II, né? Talvez por Irineu, Tertuliano ou Clemente de Alexandria, que são três dos maiores nomes da patrística, né? Do período dos pais da igreja, onde surgiram grandes homens que eles eram os continuadores da tarefa dos apóstolos. Eles eram os pais da igreja. Muito importante estudar a vida e a obra desses homens, porque eles foram continuadores do trabalho dos apóstolos. Alguns foram até discípulos dos apóstolos, como Policarpo foi discípulo de João o Evangelista. Então, num tempo de muita perseguição, de muita dureza e de muita heresia também, porque eles viviam no momento da perseguição, eles escreveram a maioria das obras de teologia sistemática que nós temos hoje. Então foram homens muito importantes, os pais da igreja. A autoria do livro de Atos é provavelmente o livro de Lucas. No início, havia a possibilidade de que essa obra de Lucas fosse um livro só, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, direcionado a um homem que era uma autoridade na cidade de Jerusalém, chamado de Teófilo, né? Teófilo, que no grego quer dizer amigo de Deus, ou amor de Deus, alguma coisa nesse sentido. Teo é Deus e filo é amigo ou irmão, que vem do grego filéu, que é o amor de pai para filho, entre irmãos. Daí vem a palavra filho, filial, que é o grego filéu. Muito bem, então suspeitava-se da autoria desses três homens, mas depois, com o tempo, foi constatado que realmente era de Lucas, que era um médico, um homem de uma cultura invejável, né? E que o grego do livro de Atos e do Evangelho de Lucas são gregos rebuscados, declarando, né, mostrando assim que quem escrevia era uma pessoa culta. Portanto, Lucas era um homem de uma cultura elevada e que foi médico. Ele é chamado nas escrituras, nos evangelhos, tanto lá em Colossenses 4 e 14, ele é chamado de cooperador em Filemon, versículo 24, também é chamado de companheiro fiel em 2 Timóteo 4 e 11, né? Ele foi companheiro de Paulo na segunda prisão, na prisão de Filipos. Então, ele era médico e ele participou das viagens missionárias de Paulo, apesar de nós não sabermos o momento em que ele passou a integrar o grupo dos apóstolos, né? Provavelmente isso aconteceu na cidade de Troade na segunda viagem missionária. O livro foi escrito aproximadamente por volta do ano 62
antes da morte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro também, que foram por volta do ano 64 depois de Cristo, né? Porque o ano 64 é o ano em que marca a grande perseguição por Nero, o imperador romano, dos cristãos. Então esse livro foi escrito antes porque narra os acontecimentos da vida de Paulo, desde a sua conversão até seu ministério e as 3 viagens missionárias que ele empreende. O objetivo do apóstolo Lucas ao escrever esse livro foi dar continuidade ao evangelho que ele já tinha escrito, né? Direcionado a esse homem chamado Teófilo, né? Muito bem. E o assunto maior do livro de Atos é a igreja, o início da igreja. Porque a igreja já existia na mente de Deus e no coração de Deus desde a fundação do mundo. Mas ela passou a existir de fato, de verdade mesmo, em Atos dos Apóstolos, porque em Jerusalém, no dia de Pentecostes, pela primeira vez na história, né, na Bíblia, ocorre a conversão, né, seguida do batismo, o batismo nas águas. Então, caracterizando ali, definindo bem claro o início da igreja, porque uma igreja, qual é a missão principal dela, né? O que marca uma igreja? É o trabalho de evangelização e de batismo das pessoas nas águas. Então, Atos dos Apóstolos marca o início da igreja lá em Atos capítulo 2, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, o tema central é a igreja, né? É o início da igreja, o assunto do livro de Lucas, que é o livro de Atos, é a igreja, é seu início em Jerusalém e a consolidação da igreja em Antioquia, que era a base missionária daquela época, né? É a linha que Lucas segue. Sabemos que a ação da igreja não se resumia nesses relatos. A igreja teve um crescimento muito grande, enquanto Paulo seguiu para a Ásia em direção à Europa, porque o plano maior de Paulo no final era chegar à Europa. E acredita-se que ele tenha chegado na Espanha. Então, o evangelho alcança todo o Império Romano, né? E pelos convertidos de Pentecostes. Há muitas igrejas do Novo Testamento que foram inauguradas ali, foram iniciadas, e nós não sabemos quem iniciou a igreja. Por exemplo, a igreja em Roma, né? Paulo escreve a carta aos Romanos, e nós não sabemos quem foi o fundador daquela igreja. Mas provavelmente foi alguém que estava ali no dia de Pentecostes, que foi batizado ali, ou que ouviu a mensagem, que se converteu e saiu depois da festa de Pentecostes como brasas, como fagulhas daquele fogo que foi aceso ali e que incendiou todo o mundo, e por onde eles passavam, eles plantavam igrejas. Provavelmente a igreja de Roma foi fundada por um apóstolo anônimo. Então, os discípulos, né, eles iniciaram o trabalho ali, os apóstolos. Acredita-se que o trabalho dos apóstolos, que Mateus tenha ido para a Etiópia, que hoje é na África, que Tomé tenha ido para a Índia, né, iniciando o trabalho na Índia. E Bartolomeu, também a tradição diz que ele foi para a Armênia, e Simão para a Pérsia, né? Então, o personagem principal do livro de Atos é o apóstolo Paulo, a sua conversão, a sua obra missionária, as 3 viagens missionárias. O livro ele foca muito na vida de Paulo, que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, uma cidade de muito elevada cultura na época. Ele era da linhagem da tribo de Benjamim, em Israel, porque o nome Paulo, o nome do apóstolo Paulo nunca foi mudado, né? Quando alguém diz que teve seu nome mudado, não. É que depois da sua conversão, ele chamava-se Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Mas depois da sua conversão, ele passou a ser conhecido como Paulo, que é o nome romano. Saulo é o nome hebraico, o nome judeu, e Paulo o nome romano, porque ele era da tribo de Benjamim, da qual Saul foi o primeiro rei de Israel,
Então sua mãe, para homenagear a Saul, quando seu filho nasceu, colocou o nome dele de Saul, ou Shaul, que traduzido, que na versão latina, né, romana, é Saulo. Então Saulo era o nome hebraico e Paulo o nome romano. Ele era filho de fariseus, também fariseu, formado aos pés do sábio Gamaliel. Ao nascer, seus pais lhe deram o nome de Saul, em homenagem ao rei Saul, a tribo de Benjamim. A forma grega é Saulo, de escrever seu nome, e a forma romana era Paulo. Era zeloso da lei, perseguia os cristãos, com autorização do sumo sacerdote, né? Inclusive ele foi um dos participantes e apoiadores da morte de Estevão, o diácono. Se converteu no encontro pessoal no caminho de Damasco, com o Senhor Jesus Cristo, e se tornou um grande evangelista, um grande missionário. Realizou 3 viagens missionárias, morreu na cidade de Roma, foi martirizado e escreveu metade do Novo Testamento. De 26 livros escritos, 13 são do apóstolo Paulo, né? De 27, 13 são do apóstolo Paulo. E no fim do nosso livro aqui há um esboço da vida de Paulo, da sua obra, das suas viagens missionárias. E assim nós encerramos então essa análise aqui do livro de Atos, uma análise panorâmica do livro de Atos. Muito bem, nós falamos nas últimas aulas que o Novo Testamento ele foi escrito no ambiente em que a cultura grega era muito forte, tanto que a língua corrente na época, a língua da cultura, como se fosse o inglês hoje, era o grego, então eles falavam o grego. Ao mesmo tempo, os judeus falavam hebraico, que era a língua do culto, né? A língua das reuniões religiosas dos judeus, era o hebraico. O culto era celebrado em hebraico. Ao mesmo tempo, também eles falavam o latim, que era a língua obrigatória para se comunicar com os romanos, que eram os senhores do mundo todo. E eles também falavam aramaico, que foi a língua que os judeus aprenderam a falar na Babilônia, que é a mistura de hebraico com babilônico. Essa era a língua falada na época, eram as 4 línguas correntes na época. O ambiente do Novo Testamento foi um ambiente assim, de paz, porque Roma já havia pacificado o mundo inteiro através de guerras. Roma tinha o maior exército da época, então em todas as cidades havia um grupo de 100 soldados para manter a ordem e a paz, e ali havia um centurião, que era o responsável por esse destacamento militar de 100 soldados, e o mundo já tinha sido influenciado pelos gregos, né? E a gente vê no Novo Testamento uma menção grande a alguns grupos que nós não sabemos. O Novo Testamento não narra como eles surgiram, mas nós voltando lá no Antigo Testamento, no cativeiro babilônico, encontramos lá o surgimento dos escribas, porque eram homens que faziam a cópia da lei para dar para as pessoas, que se reuniam nas sinagogas, que também surgiu no cativeiro babilônico, onde eles cultuavam a Deus, onde eles liam a lei, explanavam, cantavam louvores, e era o centro, o lugar das reuniões deles eram sinagogas. Isso surgiu no cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico também a figura do sacerdote foi elevada à condição de príncipe, por isso que o Novo Testamento chama eles de principais das sinagogas ou principais dos sacerdotes, referindo-se aos principais dos sacerdotes, referindo-se a esse grupo que no cativeiro babilônico recebeu o título de príncipe ou principal dos sacerdotes. Então esse ambiente do Novo Testamento, o ambiente em que já haviam saído do cativeiro 70 anos depois, narrado lá em 2 Crônicas e também no livro de Jeremias, onde há o surgimento da cultura grega e depois a cultura romana. O povo de Deus, Israel, é libertado do cativeiro no período do governo persa. Então Daniel, o profeta, ele tem a visão de 4 animais, ou uma estátua dividida entre 4 partes, que a primeira representa o Império Babilônico, com Nabucodonosor. A segunda parte, o segundo animal,
representa o Império Persa, com Ciro e Dario. Depois Dario morre e fica só Ciro no comando. A terceira parte, ou o terceiro animal, é o Império Grego, de Alexandre o Grande, que com a sua morte foi dividido entre 4 dos seus generais. E a última parte da estátua e o último animal visto por Daniel é o Império Romano, que toma o poder por volta do ano 100 a.C. E estende seu domínio até o ano 470 depois de Cristo. Os romanos tiveram uma importância muito grande no cenário mundial, porque eles acabaram com os crimes, a pirataria. Nós vemos os apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, cruzando o mundo em navios e não a menção de piratas, né? Porque naquela época os piratas já tinham sido combatidos pelo exército romano. Por quê? Porque a Roma interessava o comércio, da onde eles cobravam impostos pesados para manter a estrutura da cidade de Roma, que nessa época já era uma grande cidade, uma metrópole. Por exemplo, havia no tempo do apóstolo Paulo 1,5 milhão de judeus morando na cidade de Roma. Então, o comércio era muito importante para Roma. E os soldados estavam ali, o centurião e o destacamento militar de 100 soldados para manter a paz, manter o comércio funcionando sem nenhuma perturbação. Então, nos dias em que Jesus vem ao mundo, o apóstolo Paulo em Gálatas chama de plenitude dos tempos, porque os tempos estavam prontos já. Não havia condição de pregar o evangelho se houvesse ainda o ambiente de guerra, como no Antigo Testamento havia. Mas agora, com o domínio romano, cessaram as guerras, os crimes, as piratarias. Roma também investiu muito na construção de estradas, que serviram para que os apóstolos pregassem o evangelho e se locomovessem no Império Romano. De tal maneira, irmãos, que em 100 anos, no fim do século I, quando João estava preso na ilha de Patmos, o evangelho já tinha alcançado todo o Império Romano com o trabalho de 12 homens, 12 apóstolos, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem veículos, sem avião. Mas eles eram homens intrépidos que não tinham a sua vida por preciosa e pregavam o evangelho em todas as partes. Surgiu aí então a necessidade de se escrever, se relatar os evangelhos que Mateus, Marcos, Lucas e João fazem. Mateus escreve o seu evangelho direcionado aos judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus. Por isso ele traz uma genealogia começando em Abraão, né? E depois também Marcos é o segundo na nossa Bíblia, mas é o primeiro na história. Ele escreveu o evangelho mais curto dos 4. Então, quando Mateus, Lucas e João foram escrever seus evangelhos, seus livros, eles usaram como base o livro de Marcos, já estava pronto. Mateus, Marcos e Lucas são tão semelhantes que são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer visão conjunta, uma visão única dos acontecimentos. E então Marcos resolve também escrever seu evangelho direcionado aos romanos, apresentando Jesus como servo sofredor, mas o servo em ação, né? Lucas, por sua vez, apresenta Jesus para os gregos, para os de língua grega, porque Lucas também foi muito influenciado pela cultura grega, era um judeu helenista, né? Era um gentil, mas influenciado, não era judeu, era um gentil influenciado pela cultura grega. Lucas, um doutor Lucas, e João, que escreve seu evangelho direcionado ao mundo todo, apresentando Jesus como o Filho de Deus. Lembrando que Lucas escreve aos gregos, apresentando Jesus como homem perfeito, e João como Filho de Deus, apresentando o evangelho a todos os homens, ou aos gentios. Por isso, destaque para João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um resumo dos evangelhos e do livro de Atos. Eu espero que o seu conhecimento tenha sido acrescentado com essas aulas
e que qualquer dúvida que houver, você pode me contatar no e-mail ou no WhatsApp, que você já sabe qual deles é. Eu estou encerrando aqui esta aula e futuramente você vai receber um questionário aí ou a prova para avaliação. Deus te abençoe e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde muitas aulas estão aqui. Todas as aulas que eu gravo eu coloco no meu canal e fica à disposição para o seu conhecimento e para ajuda no seu conhecimento teológico. Deus te abençoe em nome de Jesus.